O céu, super bonito, claro que com toda a proteção, né? Você vê a lua, você vê a terra se pondo? Você vê a terra se pondo? Então, quer dizer, o que a gente está vendo, né, é o movimento da Terra. Será que lá na Lua a gente sente o movimento da Lua? Bom, então, pronto, está resolvido. O sistema é lunocêntrico, quer dizer, a Lua é o centro de tudo. Nós mudamos agora para a Lua, estamos lá na Lua com a nossas proteções. Mas da Terra você vê que a Lua gira. A gente consegue perceber que não é assim, né? Justamente porque quando a gente está na Terra, parece que é o resto que está rodando, quando está na Lua também. A chegada do homem na Lua representa um marco concreto na mudança de visão cosmológica do homem. Não tanto pelo fato em si, mas pelo contexto em que ele aconteceu. Afinal de contas, nós estamos falando do final da década de 60, um período de grandes transformações sociais, políticas e principalmente na ciência. A ciência e a tecnologia colocaram o homem na Lua. Nós, da nossa parte, mudamos nossa visão sobre o universo. Era quase como se nós estivéssemos voltando no tempo, como se nós estivéssemos olhando o céu de uma maneira diferente. Quase um retorno à pré-história, quando os homens utilizavam instrumentos tão grandes quanto estes, observatórios a olho nu, para olhar para o Sol, para a Lua, para os planetas e também para as estrelas. Os astronautas na superfície da Lua experimentaram momentaneamente uma nova noção sobre o centro do universo. Olhar o céu da superfície do nosso satélite foi como fazer uma viagem ao passado, recuperando aquelas velhas questões que construíram toda a nossa visão cosmológica. Como é que se imaginava? A Terra primeiro era plana. Aí, em torno da Terra, giravam todas as estrelas fixas no céu. Os planetas também se movimentavam. Claro que também eles tinham um movimento próprio. Esse movimento de laçadas, de vai e vem no interior do zodíaco. E é claro que os antigos imaginavam várias coisas, por exemplo, né? Então eles imaginavam o Sol girando em torno da Terra, os planetas girando em torno da Terra, né? E até em alguns modelos existia um fogo por fora de tudo isso. Existem pensadores, melhor dizendo, da antiguidade, que imaginavam que você via as estrelas como orifícios, não é? De um fogo eterno, celestial. Esse não era o único modelo. Essa imagem aqui, por exemplo, mostra um fogo central. Imaginava-se que essa era a morada de Zeus, quer dizer, Zeus estaria aqui eternamente. E aí, os planetas girando ao redor, o próprio Sol e a própria Terra também. Só que a gente não via esse fogo central porque havia uma antiterra. Como esses, outros tantos modelos foram surgindo. Modelos que relacionavam sempre imagens, não é, de movimento, sempre movimento e sempre com a Terra no centro. O Ptolomeu imaginou um sistema complicado de movimentos dos planetas em torno da Terra. Esses planetas, na verdade, giravam em coisas chamadas epiciclos, cujos centros se movimentavam em outros círculos chamados deferentes. Era uma complicação. A complicação matemática disso era tão grande que muito tempo mais tarde se pensou um sistema heliocêntrico. Quem foi que introduziu, entre outros, é claro, a ideia de um sistema heliocêntrico, a ideia de um sistema onde isso daqui não valia mais? Galileu foi um. Galileu montou uma luneta semelhante a essa daqui. Claro, essa daqui é uma luneta bem simplificada. A luneta de Galileu era um pouquinho maior. E aí o que o Galileu fez?
Observou, claro. Já estava com a luneta na mão. Junto com Galileu apareceu um outro pensador chamado Nicolau Copérnico. Copérnico também observou o céu. Mas Copérnico pensou teoricamente num modelo. O modelo de Copérnico e muitas outras transformações foram fazendo com que a gente fosse considerando o sistema cada vez mais centrado no Sol. Satélites girando em torno dos planetas. Anéis. Planetas com movimentos difíceis de serem explicados. Tudo começava a se modificar com a busca pela liberdade de pensamentos e com a utilização de novas tecnologias. O heliocentrismo, se já vinha se desenvolvendo como uma noção teórica, às escondidas de uma igreja geocêntrica, começava a se consolidar como uma forma elegante e lógica para explicar os movimentos dos planetas. Imaginou-se que o sistema era verdadeiramente heliocêntrico. O Sol, então, ocupava o centro do universo. Depois, os planetas girando ao redor. Também tinha os cometas. Aliás, os cometas, durante muito tempo, foram considerados fenômenos da própria atmosfera. Por quê? Porque não se conseguia explicar o cometa como um fenômeno astronômico. Quer dizer, veja como as coisas não são assim tão simples. E tampouco a história também está cheia de heróis, né, gente? Né? Os heróis que chegam com as ideias. Não. As ideias vão se implantando aos poucos. Mas o fato é que os cometas também são considerados astros girando em torno do Sol, os planetas, etc. Sol é o centro. Primeiro planeta em ordem de distância ao Sol? Mercúrio. Mercúrio. Depois? Vênus. Terra. Marte. Júpiter. Saturno. No fim vocês se confundiram, né? Mas de qualquer maneira também o fim não era conhecido. Como assim? Até pouco tempo atrás, até 3 séculos atrás, só se conhecia até o planeta Saturno. Depois foi descoberto o planeta Urano, Netuno e Plutão. Plutão é um planeta conhecido nesse século. As transformações na cosmologia, como na ciência, não se dão de forma linear. Ao contrário, elas fluem e refluem ao sabor das pressões sociais, das transformações tecnológicas e dos insights individuais. Muito antes que uma luneta como essa pudesse ser produzida, Johannes Kepler chegava às leis dos movimentos planetários e Isaac Newton chegava à lei da gravitação universal. A evolução da ótica na construção de instrumentos possibilitou a astrônomos como Edmund Halley a identificação de características dos cometas, ou então a William Herschel o descobrimento do planeta Urano, ou então a introdução da ideia de sistemas estelares, que modernamente nós chamamos de galáxias. Discutir se foram os instrumentos responsáveis pela evolução na cosmologia ou se essa exigiu a evolução dos instrumentos é uma longa discussão. Mas as teorias exigiam equipamentos sofisticados para sua comprovação e os novos instrumentos abriam espaço para novas teorias. Foi assim com a diferenciação entre nebulosas e galáxias, a descoberta de asteroides e novos planetas. Foi assim com o grande telescópio de Monte Palomar, que permitiu a Edwin Hubble a construção da ideia de um universo em expansão, estimando em 18 bilhões de anos o tempo decorrido desde o Big Bang. O centro de tudo se deslocava, definitivamente do nosso próprio umbigo para um ponto indeterminado no cosmos. Edwin Hubble, O Edwin Hubble estava observando as galáxias e percebeu que as galáxias se distanciavam, né? Posteriormente, começou a se perceber, né, que tudo no universo, no fim, está se distanciando. E para isso, então, se imaginou que em algum momento tudo isso estivesse reunido em alguma região. Vamos chamar uma pessoa, sei lá, forte. Por exemplo, você. É cagado. Cara, apresento a você uma bexiga.